Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Este terceiro domingo do Advento do ano de 2025, 14 de dezembro de 2025. Queria pegar a passagem de Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11 que temos lido. E aqui nessa passagem se aborda algo que exatamente enfoca sobre os tempos tão difíceis que tem nos tocado viver. Um tempo em que estamos vendo a cada dia a injustiça ganhar espaço. Há 3 anos já, né? Pessoas estão presas, separadas de suas famílias, sem terem cometido delitos terríveis como assassinar, violentar pessoas, traficar, roubar. Nenhuma dessas pessoas cometeu um delito grave como esse. Pelo contrário, vemos as pessoas que cometeram esses delitos. Recentemente, nessa semana, a nova bomba estourou, né? Um chefe conhecidíssimo do crime provavelmente seja solto porque a justiça deixou prescrever. Deixou passar anos e anos e anos. Mas nós lembramos de há pouco tempo, poucos anos atrás, né? Quando... Não, porque aquela japonesa da televisão, pronto, o mundo acabou porque o presidente do Brasil chamou a japonesa de japonesa. 24 horas para se explicar. Mas aquele chefe de tráfico passaram uns anos e anos e anos e anos e ficou por isso mesmo. Nós estamos num mundo tenebroso, um mundo onde reina a injustiça. A Bíblia nos declara explicitamente lá em Efésios 6:12, né, que nós estamos nesse mundo tenebroso. E aqui em Tiago, o apóstolo nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Pacientes. E a palavra pacientes, na verdade, são duas em português, né? Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra que está no grego, em português, nos brinda duas: paciente e perseverante. É a mesma coisa. Não, mas paciente é uma coisa, perseverante é outra. No grego, é uma só. Tá? Então, aqui você poderia colocar: sede, pois, perseverantes até a vinda do Senhor. E aí vem a resposta para nossa pergunta: mas até quando eu vou aguentar isso? Até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. O que precisamos entender, então, é aquilo que eu mencionei em Efésios 6:12. Nós estamos no mundo tenebroso, não é o mundo maravilhoso, o mundo de Deus, não é... O Brasil é o do Senhor Jesus, como todos repetem. Me mostrem na Bíblia onde está. Não aparece. Mas é bonito sair pelas ruas, marcha de Jesus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. O mundo inteiro pertence a Deus.
Mas a Bíblia nos diz que foi entregue ao maligno. Não é? E parece que as pessoas não querem ver essas coisas, não querem enxergar a realidade. Nós estamos num mundo entregue ao maligno. Em 1 de João 5,19 está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Todo o mundo está no maligno. Isso que a palavra nos fala. Tá, pacientes e perseverantes até a vinda do Senhor. Mas como vamos ser pacientes, como vamos ser perseverantes? E a palavra aqui, né, nos mostra: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporal e seródia. Como devemos ser pacientes e perseverantes? E aqui o apóstolo nos coloca como um lavrador. Não é que o lavrador preparou a terra, colocou o fruto da terra e no dia seguinte já veio a ver mas isso não dá fruto. Tem todo um processo. Né? Então, nenhum lavrador, nenhum agricultor coloca uma sementinha e no dia seguinte, ou daqui a umas horas já está, mas cadê a planta? Não estou vendo a planta. Tem um processo muito demorado em algumas espécies. Né? As verduras são as mais rápidas, mas tem espécies aí que demoram até anos. Certo? Então, como devemos ser pacientes e perseverantes? Como o lavrador. Né? E esperar a colheita. Lá em Gálatas 6:9, nós vamos encontrar algo que nos dá uma indicação. Em Gálatas 6:9, nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O problema é esta questão de ficarmos desanimados, desapontados, porque eu estava esperando essa plantinha dar fruto, mas nada. Mas a plantinha ainda está jovem, não é que chegou o momento da planta dar fruto. Né? Então esse desapontamento, esse desânimo, a gente tem que lutar contra isso, porque são emoções. E o cristão não baseia a sua vida nas emoções que ele possa ter. Né? Assim como o apóstolo nos coloca aqui o exemplo bem claro do lavrador, né, que espera com paciência. E um lavrador que conhece o que ele está plantando, ele sabe que vai demorar. Né? E mas essa plantinha aqui, em 2 meses, 60 dias, ele sabe que pode até contar 59, 60, vou meter facão porque não produziu. Não, ele sabe que são uma série de fatores: a chuva, o fator da terra em si, né? Que pode, em alguns casos, chegou dia 55 e já está produzindo seu frutinho. E em outros casos, passou do dia 60, mas ele sabe, não, tem um período, né? Não é uma coisa exata, né? Não é. Então, não desfalecer pelas coisas que estamos vendo. Aguarda com paciência, né? Isso faz parte desse processo. Aqui em Tiago, né, no capítulo 5, versículo 8: sede vós também. Esse também
está ligado a esta comparação que ele fez com o lavrador. Sede vós também pacientes, assim como o lavrador. Também vocês têm que ser pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei os vossos corações. Certamente no aramaico, no hebraico, eles ouviram: temos que fortalecer nossos levav. Que é aquele levav? É o coração que bombeia sangue. Não. O levav é o seu mais íntimo. Tá? Fortalecei a si mesmo no seu mais íntimo. Tá? E aqui nós lembramos de uma passagem clássica já, que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, onde nós encontramos: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tá? Guarda o teu coração. O Senhor Jesus também menciona isto para os seus discípulos. Em Lucas 21, 34, nesse ministério dele ao povo de Israel, o povo de Israel sabia de cor essa passagem de Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar seu coração, seu levav, seu íntimo. Tem que cuidar, proteger isso. Né? E aqui o Senhor Jesus, em 21, 34, diz: olhai por vós, cuide cada um. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, como um laço. E a Bíblia nos diz que aquele dia virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Mas o cristão deve cuidar o seu coração, para que seu coração não se iluda com as coisas dessa vida. O Senhor Jesus diz que não se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. O que? O seu coração. Se o seu mais íntimo está grudado nas coisas dessa vida, você está perdido. O nosso mais íntimo deve estar dirigido a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículos 36 e 37, nós encontramos o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Nós pensamos: está demorando muito, e isso nos desaponta e nos desanima. Mas que somos nós diante da eternidade? E a palavra nos diz, não é que Deus seja demorado ou esteja, A palavra nos diz: Deus é misericordioso e longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. E o que vemos ao nosso redor? Que as pessoas, exatamente assim como o Senhor Jesus descreve, os dias do Filho do Homem serão como nos dias de Noé e nos dias de Ló. O que faziam as pessoas naquela época? Aí na palavra está escrito:
casavam, se davam-se em casamento, comerciavam, compravam, vendiam, faziam seus negócios. Ninguém estava nem aí com Deus nos dias de Noé. Nos dias de Ló, quando lemos a passagem, não diz casavam e estavam sem casamento. Diz comerciavam, né? Negociavam, faziam suas coisas. Não sabiam por quê. Porque Ló vivia em Sodoma, Gomorra, aquelas outras cidades que haviam pervertido seu caminho, e o casamento já era homem com homem, mulher com mulher, ser humano com bicho. É isso que acontecia lá, e Deus fez cair fogo sobre eles. Alguém se importava? Não estavam nem aí. A palavra nos diz que Deus enviou anjos a advertir a Ló, sua mulher, suas filhas e os noivos das suas filhas. A gente quase não fala desses dois, mas está escrito na palavra. E ele insistiu com esses dois homens. Estava nem aí. Finalmente os anjos tiveram que puxar o Ló pela mão. Ele teve que puxar as filhas, a mulher. E aí nós lembramos a famosa passagem que a mulher, com saudade, olhou para trás e transformou numa estátua de sal, de acordo com como está nas escrituras. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. E é exatamente o que nós estamos vivendo. As pessoas estão nem aí com Deus. Encaixa exatamente também na pergunta retórica que o Senhor Jesus fez lá em Lucas. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? E a pergunta retórica, nós sabemos, é regra, se responde não. Não quer dizer a igreja terá desaparecido? Não. Várias vezes eu tenho dito, né? Aqui na nossa região tem uma região bem perto, Montenegro, onde se produz bergamotas, cítricos, né? E de cada colônia dessas saem caminhões e caminhões carregados de bergamota para o estado inteiro, né? Imaginemos uma ocasião em que chegamos lá, e aí seu Armindo produziu bergamota? Não, esse ano não deu nada. Como assim não deu nada? Mas eu estou vendo aí a bergamota, olhei, tá? Uma lá naquela outra árvore, outra bergamota, olha, aquela tá. Mas para ele não produziu, por quê? Para dizer que produziu, teria que ter saído uns 3, 4, 5 caminhões carregados de bergamota. E nesse ano, por algum motivo, não produziu bergamota. Mas eu estou vendo aí uma bergamota. Uma bergamota numa árvore, 2 naquela outra, 3, 4 naquela outra, que está um pouquinho melhor. Isso não é produção. Então, quando o Senhor Jesus nos diz, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, não está dizendo que a fé terá desaparecido por completo, não terá um só cristão que acredita nele, não. É no sentido geral. Nessa imensa humanidade, a imensa humanidade acreditará no Senhor Jesus? Será uns quantos gatos pingados, como eu sempre falo. Aqui, lá. Olha, lá tem alguns cristãos. Mas no meio da imensa humanidade, é necessário que usemos um pouquinho de paciência para, depois de havermos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa.
A necessidade de manter a fraternidade. Aí em Tiago 5, 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. A necessidade de manter a fraternidade. Temos que aprender a conviver uns com os outros. Alguém disse que a igreja é um treinamento, um estágio para viver na eternidade. Então, se já aqui estão se pegando e os dois são da mesma igreja, são irmãos, mas vocês são irmãos cristãos e estão se pegando, imagina lá. Por isso tem que ser resolvidas essas coisas aqui, enquanto é tempo, né? Por isso está escrito, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. E essa está à porta, nós encontramos em Mateus capítulo 24. Mateus 24. O Senhor Jesus utiliza essa figura de linguagem, vamos chamar assim. O Senhor Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Está à porta. Em algumas versões a tradução está à porta. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Quem Ele? Ele, o Senhor. Tá, mas... E muitos passamos por alto o fato de que um certo país é representado por 3 árvores. Como assim? Qual é a árvore que simboliza Israel? A figueira. Opa, é a figueira. Aprendei a parábola da figueira. Está aqui. A outra árvore que simboliza Israel é a videira. E a outra árvore, a terceira, é a oliveira. São os três símbolos desse país. E aqui o Senhor Jesus nos diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, quando está falando da figueira, está se referindo a esse país. Aprendam, pois. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. 100 anos atrás não existia um país chamado Israel. Não existia. 200 anos atrás, não. Israel sumiu do mapa no primeiro século, no ano 70. Sumiu, desapareceu. Então, praticamente quase 2000 anos, um país some do mapa e de repente aparece. Por isso o Senhor Jesus nos diz: aprendam essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, de repente começou a aparecer. Ano 48, né? 1948. E de lá para cá não deixou de ser um problema para as nações ao redor. Até aqui. O Brasil também se meteu nisso, não tinha por que se meter, né? E o querido líder apoiou o bando terrorista, não o bando que estava se defendendo. É isso que aconteceu, né? Aprenda, quando começam a brotar as folhas, saiba que está próximo. Quando ouvirdes essa coisa, sabei que Ele está próximo às portas. E a outra passagem que aparece às portas é lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Eu que estou à porta. E todas as igrejas, o Senhor Jesus está à porta do seu coração. Deixe Ele entrar. Isso não está na Bíblia.
Aí em Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Não está falando de coração, não está falando nada. Está dizendo que está à porta, está próximo, e bato significa estou advertindo, estou avisando. E Ele está nos avisando. Continuando aqui em Tiago, no versículo 10: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. A quem devemos tomar como exemplo? Os profetas que falaram em nome do Senhor. E aí em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 32, encontramos: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E ele continua. E no versículo 38 diz: dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Esses que eram os heróis, a Bíblia coloca assim: os heróis da fé. E no versículo 38, dos quais o mundo não era digno. Por quê? Voltando à primeira introdução que coloquei, nós estamos num mundo tenebroso. Como um mundo tenebroso vai ser digno de tais servos de Deus? E aí o modelo que é colocado para nós é o modelo de Jó. Eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó é colocado para nós como um exemplo, exemplo de perseverança, exemplo de paciência. Em Romanos 8:18, nós encontramos o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que vai ser revelada em nós. E o apóstolo João, na sua primeira carta, nos diz, no capítulo 3, versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. E o apóstolo Paulo nos declara, que quando Ele se manifestar, os túmulos se abrirão, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós seremos, num instante, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. E vamos ser como? Eu não sei. Só sei que as dores que eu sinto nas costas, tudo isso desaparecerá. A nossa velhice, a neve caindo aqui no telhado, tudo isso vai desaparecer. Tudo. Alguém que nasceu com um problema físico, isso vai desaparecer por completo, seremos transformados. E o apóstolo João nos diz: seremos como Ele. Isso é algo maravilhoso demais. Por isso que a palavra nos diz: aguentem, perseverem, sejam pacientes, mais um pouquinho.
Não, mas está demorando muito. Deus não quer que a humanidade se perca. Ele é paciente e longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos procedam ao arrependimento. Perseverança, paciência neste mundo tenebroso. A santificação, um processo de limpeza e dedicação. 1 João 3,3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, que também ele é puro. Nós sabemos que os judeus praticavam uma série de rituais, e havia um ritual específico de purificação, em que ninguém podia purificar-se pelo vizinho, era cada um. Então, a santificação é cada um. É um processo que você tem que se dedicar a Deus, né? É um processo de limpeza da sua vida. E a palavra nos adverte: sede santos, porque eu sou santo. E lá em Hebreus está bem claro: porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Perseverança, paciência nesse mundo tenebroso, o processo de santificação, que é uma limpeza e dedicação pessoal. Ninguém pode fazer por mim, eu não posso ir na carona de ninguém, é cada um por si, esse processo de santificação. E manter a unidade na fraternidade. Finalmente, eu quero mencionar o que está escrito em Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, onde o Senhor Jesus falando disse: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez, dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais sabidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Todo o seu esforço nesse instante deveria estar dedicado ao versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, vigiar e orar, para que sejais sabidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Queira o Senhor Deus conceder a cada um de nós esta graça de sermos tidos por dignos de evitar as coisas que hão de vir, que estão acontecendo já e que vai piorar. Que sejamos tidos por dignos de evitar essas coisas, mas para isso é necessário que cada um se dedique a vigiar e orar por si mesmo, pelos outros. Deus conceda isso a cada um. Amém. E em mim, ó Deus.